da minha família. Talvez alguns irmãos, alguns têm um pouco mais de contato, outros menos. Às vezes o pastor Rossi me chama do nada, assim, no meio do culto, de manhã especialmente. Alguns irmãos já viram, ele vai falar alguma coisa e fala, inclusive o pastor Bruno, que está aqui, que é pastor batista, mas está aqui com a gente esse ano e pede para eu levantar. Eu, Bruno, né, a minha esposa Ana, nosso filho Josué, que tem 2 anos, e a Raquel, com 2 meses, né, que nasceu faz pouco tempo. E ele geralmente cita porque esse ano nós estamos participando aqui com os irmãos, que nós estamos em fase de preparação para irmos para a Tailândia. Iremos, Deus permitir, em janeiro ou fevereiro do ano que vem, servir ao Senhor lá na Tailândia, como missionários. E aí os detalhes eu tive no começo do ano, se não me engano, em abril, meados de abril, eu tive a oportunidade de trazer uma palavra e apresentar o projeto no culto durante a semana. Mas se alguns irmãos tiverem mais curiosidade, quiserem mais interesse, quando acabar o culto ou durante os outros domingos também, a gente está à disposição aí para conversar com os irmãos e falar um pouco mais sobre esse projeto, né? Porque aqui o nosso foco é outro. Quando fui convidado a ministrar, a trazer esse tempo com os irmãos, o assunto, o tema do ano é a família vivendo o Evangelho, a família no Evangelho, o Evangelho no lar da família. E é um tema um tanto quanto amplo, porque o Evangelho é simples, mas é amplo, né? É simples e complexo ao mesmo tempo. E quando a gente aplica para a família, a gente tem muitas áreas onde podemos meditar, onde podemos pensar em como aplicar, ou como viver esse Evangelho dentro do nosso lar, dentro da nossa família. E eu trouxe o próximo slide, por favor, que é o nosso tema de hoje, que são prioridades. O tema prioridades, porque se a gente não tiver a prioridade certa, provavelmente não viveremos o Evangelho na família, o Evangelho dentro do nosso lar. Queria mostrar um próximo slide, a foto de algo que aconteceu essa semana que chocou a muitos, que foi a morte do ator Domingos Montanheiro. Confesso que eu só aprendi o nome dele porque eu tive que escrever aqui, senão não lembrava. Mas já tinha visto comerciais, atuações breves acho que em filme, mesmo em novela, assim, não sei. E o estranho, né, a questão triste, podemos dizer assim, a maneira como foi, né? Por mais que, de repente, você nem saiba, não é ligado com essas coisas assim como eu, mas termina o trabalho e, assim como muitos de nós, talvez, que acabe o seu expediente e, de repente, vai para um parque correr, vai para um campo jogar um futebol, ou vai para um shopping comprar alguma coisa, tem algum momento de distração, assistir um filme, ele fez isso, estava no expediente, terminou o expediente, só que ele estava à margem do rio São Francisco. Ele falou, vou dar um banho, dar um mergulho naquele rio. E nisso, ele se afogou e morreu, deixando 3 filhos, uma esposa e 3 filhos. E isso me fez pensar, não querendo analisar a vida dele, nem conheço a vida espiritual, o coração desse homem, mas como, nesses momentos, é interessante a gente refletir como a nossa vida pode passar rápido, como as coisas que a gente planeja, de repente, para amanhã não podem acontecer, porque o Senhor pode nos levar hoje à noite. E, por isso, mais do que nunca, a gente pode pensar que nós precisamos ter prioridades, precisamos rever as nossas prioridades, porque a qualquer momento nós podemos não ter a oportunidade de viver, de colocá-las em prática. Queria que os irmãos abrissem no Evangelho de Mateus. Nós vamos nos ater em 2 textos hoje. O primeiro vai servir como base para a nossa meditação e o segundo como um exemplo. O primeiro como base em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, um texto muito conhecido da palavra de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 25, que diz o seguinte, a partir do versículo 25, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as
do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Porquanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, com o que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas essas coisas. Essa é a nossa base. Se o assunto é prioridade, esse texto serve-nos como base para sabermos qual deve ser a nossa prioridade de vida, qual deve ser a prioridade dentro do nosso lar. É um texto muito conhecido, está dentro do Sermão do Monte, que serve como um padrão de vida, né, para todo crente. Então, um crente que quer ser um crente bom mesmo, tem que ler lá o Sermão do Monte e tentar viver aquilo ali na força do Espírito, porque o padrão é alto, mas é o Senhor que nos coloca esse padrão, então ele serve como um padrão de vida. E o versículo 25, né, começa por isso, tem uma relação com o versículo anterior, versículo 24, quando Jesus trata daquela questão de ninguém pode servir a dois senhores. Então a ideia aqui, irmãos, existe uma tentação no mundo, que é o de serviço a Deus, ou o serviço ao dinheiro, ao diabo, ao dinheiro, e não pode servir nem ao mesmo tempo o dinheiro e ao Senhor, e ele continua o texto começando a falar sobre essa questão. E a ansiedade que vinha afligindo aqueles irmãos, ou que é proposta aqui por Jesus, que não deve ser vivido pelos crentes, são coisas mais básicas, como comer e beber. É como se a gente fosse pensar aí no clima de Olimpíada, né? Aquele salto com vara, quando existe uma estaca ali muito alta, né? O sarrafo está muito alto, como o brasileiro que conseguiu pular o mais alto nessa Olimpíada que se passou, e esse sarrafo está muito alto, ou seja, é servir ao dinheiro, é depender da sua vida totalmente do dinheiro, para todas as coisas, ser um escravo do dinheiro. E Jesus fala, é como se ele abaixasse o sarrafo e fala, olha, não é nem questão de ser escravo do dinheiro. Mesmo as coisas mais básicas, mesmo que seja aqui 1 metro, comer e beber, isso tudo você vai depender de mim. Isso você precisa de mim. As coisas básicas são vindas de mim. Você não pode ficar ansioso por coisas básicas. Eu não sei a história aqui dos irmãos, não sei se alguém aqui chegou a passar de fato fome ou sede, mas mesmo que a gente passasse fome ou sede nos nossos dias, isso não seria um motivo, uma justificativa, um direito de nos preocuparmos. Nós não temos nem o direito de nos preocuparmos quanto ao que comer ou beber, porque isso é ansiedade, e isso está nas mãos de Deus. E o texto continua mostrando a preocupação do Senhor com o seu povo. A partir do versículo 26 até o 30, ele começa a fazer aquela ilustração das aves, da natureza, de como o Senhor cuida da própria natureza, e baseado nesse cuidado que o Senhor tem com a natureza, a gente pode olhar, observar, enxergar e saber que o mesmo Deus que cuida do passarinho, da flor, ele mesmo vai cuidar de nós. E aí ele chega no versículo 31, quando ele começa a mostrar que buscar, ou seja, priorizar estas coisas básicas é coisa de incrédulo. Ou seja, uma pessoa que fica ansiosa por comer ou beber, as coisas mais simples da vida, ou mesmo com o que vestir, essa pessoa, como diz o texto aqui, os gentios é que procuram essas coisas, os próprios gentios é que vivem atrás dessas coisas. Nós não temos, digamos, esse direito. Por quê? O que a gente deve buscar? E aí é o versículo 33, muito
conhecido, nós temos que buscar o reino de Deus. Então, mesmo que passássemos ou que venhamos a passar qualquer tipo de necessidade, qualquer tipo de aflição, qualquer tipo de dificuldade séria na vida, mesmo com as coisas mais básicas, nós temos que buscar o reino de Deus. É o reino de Deus que a gente tem que buscar. E as outras coisas, né, e essas coisas vão ser acrescentadas. O que devemos buscar? O reino. O que devemos priorizar? O reino. E o que a gente vai ter de garantia? As coisas básicas. As coisas básicas não vão faltar. Essas coisas vos serão acrescentadas, ou seja, comer, beber e vestir. Essas coisas a gente tem garantido do Senhor que não vai faltar. Não vai faltar. Busquemos o reino e o Senhor vai cuidar de nós. Isso é a nossa base. E isso é interessante, irmãos, porque quando a gente pensa no contexto de lar, de família, isso mostra um padrão individual, mas mostra um padrão de família. Mostra como que a família deve viver. A família deve viver priorizando o reino de Deus. Eu, como indivíduo, tenho que buscar, priorizar o reino de Deus na minha vida. Como marido, buscar, priorizar o reino de Deus. Como pai, buscar, priorizar o reino de Deus. Todas as coisas, buscar o reino de Deus, priorizar o reino de Deus. E, irmãos, diante disso, diante dessa nossa base que a gente firma aqui, é um texto muito conhecido, os irmãos perceberam que eu passei bem rápido, só citei algumas coisas, para não atentar, porque é um texto também que daria para aprofundar muito mais, eu queria trazer um exemplo. A nossa base é firmada, é estabelecida, é fincada, e diante dessa base, nós olharemos um exemplo prático de como a gente pode viver isso. Eu queria que fosse para o próximo slide, por favor, para mostrar um pouco do nosso exemplo. Quem é esse nosso exemplo? Primeira característica dele, uma pessoa que falou com Deus. Irmãos, a gente sabe que na Bíblia temos muitos personagens espetaculares, mas não foram todos os personagens que falaram com Deus. Sim, audivelmente, como a gente sabe na história bíblica. Isso foi um privilégio para poucos. Esse nosso personagem falou com Deus. Outra característica, ele teve tudo. Tudo que ele podia ter, ele teve. Ele teve, próximo ponto, ele foi um exemplo no amor. Um homem que amou. Hoje a gente teve o privilégio de ir manhã em um casamento. É sempre bom em casamento e você ver os votos, né? Você olhar aquele casal que está começando a sua vida junto e você percebe o amor no ar, a entrega de um para o outro. E esse homem foi um exemplo no amor. Exemplo, referência. Aí o livro de Cantares como base. Próximo, foi um exemplo na sabedoria. Um homem inteligente. Próximo, mas caiu. Ele caiu e, por fim, no fim de sua vida, refletiu sobre essa queda e escreveu Eclesiastes. Com certeza os irmãos já deduziram que o nosso exemplo é Salomão. Nosso mau exemplo, que eu queria trazer com os irmãos, é Salomão. Por que Salomão? Primeiro, porque ele foi um homem muito interessante na Bíblia. Ele é um dos personagens muito interessantes. Porque ele foi um dos poucos homens da história de Israel que viveu em período de paz o tempo inteiro. Um dos poucos personagens, para não dizer o único, que do início ao fim de sua vida viveu em paz. Não enfrentou guerras, não enfrentou lutas. E diante dessa paz, mesmo nesse contexto maravilhoso, ele falou com Deus. E naquela conversa com Deus, ele pede algo muito interessante, que ele pede sabedoria. E Deus o elogia por isso. Fala, você poderia pedir tantas coisas, como a gente vê nas histórias do gênio, que pede riqueza, mas você pediu algo muito bom. E ele teve tudo. Exemplo no amor, escreveu Cantares, um livro muito bonito sobre o amor, a paixão com a sua esposa, sabedoria, provérbios. Mas Eclesiastes é um dos livros que muitas pessoas trazem até um tom meio de depressão. Que é um livro meio... Desculpa, como é? Melancólico, boa palavra. Um livro um pouco melancólico. Irmãos que já tiveram a oportunidade de se debruçar um tempo estudando, tem hora que você lê Eclesiastes e você fala assim, rapaz, mas isso aqui... Às vezes a gente vai ler a palavra para se animar, você lê Eclesiastes, dependendo do contexto, você está mais triste. Mas ele é interessante porque, como ele é um livro, ele tem um propósito. Se você lê Eclesiastes isoladamente, um capítulo 1, um capítulo 2, você vai perceber
que realmente é melancólico, mas lá no final mostra o porquê ele escreveu tudo aquilo. E é isso, ele refletiu no final de sua vida. Salomão, ele teve a sua esposa, escreveu cantares, depois ali também teve provérbios, onde ele escreveu coisas muito inteligentes que a gente usa até hoje, inspirados pelo Senhor. E depois da sua queda e tudo mais, que a gente vai ver algumas coisas hoje, baseado num texto em Eclesiastes, ele no final de sua vida, ele refletiu sobre tudo aquilo que ele passou. Então, o depoimento de uma pessoa que caiu, refletiu no erro e, de alguma forma, inspirado pelo Espírito Santo, traz a sua palavra, para que a gente não venha cair nesse mesmo erro. Eu queria ver com os irmãos o capítulo 2. E nós vamos ver os pés da armadilha. Vários pés que serviram de armadilha para Salomão e que podem servir de armadilha para que a gente não priorize o reino, para que nós priorizemos as coisas erradas. E o primeiro, Eclesiastes capítulo 2, vamos lá. Eclesiastes capítulo 2, a partir do versículo 1, diz o seguinte. Eclesiastes 2, versículo 1, diz o seguinte: Disse comigo, vamos, eu te provarei com a alegria. Goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso disse, é loucura, e da alegria de que serve? Preste atenção no versículo 3. Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me, contudo, pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Aqui, irmãos, o primeiro P que eu queria trazer rapidamente com os irmãos, para a gente refletir de maneira prática, são os prazeres gerais, também trazido, coloquei aqui como lazer. Salomão, nesse começo de capítulo, ele mostra que ele decidiu, ele fala abertamente que decidiu priorizar o seu prazer. Em determinado momento da sua vida, Salomão ali em paz, Salomão ali já provavelmente com muitas esposas, com muita riqueza, muito poder, coisa que também veremos hoje. Mas ele fala, não, eu vou viver o prazer. Vou desfrutar do prazer, vou desfrutar do vinho, vou me entregar ao vinho. E outras coisas que a gente sabe que ele faz, no próprio capítulo ele descreve outras coisas que ele faz. Salomão, ele decide priorizar o prazer. E, irmãos, em nossos dias isso não é muito diferente. Nosso dia não é muito diferente. Nós vivemos hoje uma cultura hedonista. E é interessante que, na era medieval, o prazer era um vilão. Quem já assistiu um filme antigo chamado Nome da Rosa? Alguém já assistiu esse filme? Muito interessante. Que mostra exatamente essa ideia de como o prazer era um vilão. Por causa da piedade, da religiosidade, o fato de você ter uma alegria, um riso, isso era já um motivo de pecado. E isso se transforma de tal ponto que sai de um extremo a outro. E o prazer virou quase que um deus da nossa modernidade, da nossa pós-modernidade. Eu trouxe alguns exemplos aqui para os irmãos. Pode colocar aí, por favor? Exemplo, tecnologias. Eu citei algumas coisas aqui. WhatsApp, Facebook, videogames. E parece que eu estou falando aqui algo que é focado em jovens, né? E eu tenho muito mais hábito de pregar para jovens do que para casais. Mas é interessante como isso aqui, talvez há 5 anos, não se aplicaria num contexto de casais. Mas hoje se aplica muito a contexto de casais. WhatsApp, hoje tem senhorinhas de 90, 95 anos que ficam o dia todo no WhatsApp. Facebook, nem se fala. Videogames, quem tem 35 anos para menos? Aqui, 35 anos para menos. Ó. Alguns aqui. Alguns poucos. Nós fomos criados na era do videogame. O videogame foi lançado na nossa época. E tem gente que casa e continua viciado em videogame. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa que me fez um favor muito grande à noite, num horário muito tarde. E aí, quando eu agradeci pelo favor que ela tenha feito para mim, eu sou casada, aí eu agradeci e falei, muito obrigado, você perdeu seu tempo, né, de sono tal, para fazer esse favor que você fez para mim.
Aí ele falou, não tem problema não, eu sou acostumado a dormir tarde. Tinha época que eu ficava, há um tempo atrás, eu ficava assim, até madrugada jogando videogame. Só que essa pessoa é casada. Aí eu fiquei pensando, ela tem esposa. Aí ele veio com adendo depois. Aí depois que nasceu a filha, ele não estava conseguindo mais ficar à madrugada. Falei, pelo menos isso, né? Mas teve que nascer a filha para que ele pudesse, de repente, começar a dormir com a esposa. Então, a gente percebe que isso são armadilhas do nosso tempo, que às vezes se infiltram e tiram o nosso foco, tiram a nossa prioridade. Eu coloquei um próximo, esportes. Coloquei aqui, futebol, academia, corrida, em busca de uma vida fitness. Isso tem se tornado cada vez mais recorrente, pessoas que ficam presas nisso. Eu sou formado em educação física e trabalhei um tempo em uma academia. E era impressionante como você via pessoas de todas as idades, assim, a partir de adolescentes em geral, não é coisa só de jovem, mas pessoas ficavam 2, 3, 4 horas na academia e tinham marido, tinham esposa, tinha filho, tinha uma moça lá que tinha 4 filhos, ficava ela e o marido na academia 3, 4 horas, eu ficava pensando, quem é que cuida dos filhos? Tem que cuidar da saúde? Tem, a gente tem que lutar, eu tento fazer sempre isso também, tudo mais, mas às vezes você percebe que o foco muda, né? A prioridade muda, começa a se inverter. Próximo que eu coloquei aí também, viagens, descanso, compras, entre outras. O prazer continua sendo uma grande armadilha do nosso tempo. Próximo, por favor. Quando priorizamos o reino de Deus, nosso prazer se torna a cereja do bolo, e não o bolo. O Senhor nos dá o prazer. Não, irmãos podem perceber que nada do que eu citei ali são coisas ilícitas, coisas erradas por si só, mas que facilmente podem mudar o nosso foco e fazer com que deixemos de priorizar o reino de Deus para priorizar o prazer. E como isso se aplica, por exemplo, numa questão de filhos? Uma coisa que eu acho interessante, irmãos, no nosso tempo, que crianças hoje em dia, por causa dessa modernidade, elas não conseguem mais ficar paradas. E a gente, sem perceber, nós estamos ensinando os nossos filhos que elas sempre têm que estar fazendo alguma coisa de lazer. Por exemplo, DVD no carro. Nada contra, tá, irmão? Tudo que está aqui, em si, nada contra. Bênção, pode ajudar em muitos momentos. Mas se a criança não consegue ficar no carro sem aquilo, algo está errado. Se a criança não consegue, de repente, daqui para sua casa 10, 15 minutos, e ela não consegue ir nesse trajeto sem ter que estar assistindo algum desenho, tem algo errado. E a gente, sem querer, nós percebemos que as crianças elas estão sendo educadas, nossos filhos estão sendo ensinados por nós, influenciados, lógico, por todo esse bombardeio de tecnologias que cada vez está mais avançada, de que eles têm que estar o tempo todo tendo algum prazer, algum lazer. O lazer tem que estar o tempo todo. Vocês, provavelmente, antigamente, assim, né, assim como eu, minha esposa, viajávamos 20, 30 horas de carro em família e provavelmente tem boas recordações disso. Dificilmente você consegue fazer isso com uma criança hoje em dia disso, porque a bateria uma hora vai acabar. E aí, quando a bateria acabar, como é que vai ser? Socorro, né? Então, nós temos que pensar, irmãos. O prazer não pode atrapalhar o meu relacionamento com a minha esposa, o relacionamento da minha esposa comigo, com os meus filhos. O prazer tem que ser a cereja no bolo, viver em família, priorizar o reino de Deus. Esse é o primeiro P. O segundo P que eu queria trazer para os irmãos é o P das posses. Olha o versículo 4 que diz, ainda no capítulo 2. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes para regar e com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras. Até aí, parte A do versículo 8. Aqui Salomão ele descreve abertamente, ele fala abertamente que priorizou em sua vida ter muitas posses.
além dos prazeres, do lazer, que eu traduzi aqui como lazer para nossos dias, ele também teve muitas posses. Em nossos dias não é muito diferente, irmãos. Nós vivemos em uma cultura do ter. Muitos procuram obter bens, muitos bens. Eu coloquei aqui, só se lembram que não vão levar junto na hora do embarque, na hora de ir embora, né? É como se você fosse para uma viagem, enchesse seu carro de coisa, na hora que você fosse fazer o check-in, a pessoa fala assim, olha, mas esse voo, você não pode levar nenhuma mala. Não, mas nem uma mala de mão, não. Nem mala de mão. Ué, o que eu faço com todas essas coisas? Vai ter que ficar. Quem já passou isso com um perfume, com alguma coisa que foi trazer de fora aí? É chato, né? Mas a gente esquece, irmãos, que a gente não vai levar essas coisas com a gente no reino. E nosso tempo também temos muitas armadilhas. Eu coloquei algumas para a gente pensar aqui. Pode colocar aí. Apartamentos, casas, iPhones, roupas de marca, chácaras, concursos para mais apartamentos, casas, iPhones, roupas de marcas e assim vai. Um ciclo vicioso. De novo, irmãos, nada de ilícito. Temos que planejar, tentar ter o nosso apartamento, tentar procurar ter a nossa casa. Não é nenhum pecado ter um iPhone. Se eu pudesse ter, também teria. Não é nenhum pecado ter roupa de marca, elas duram mais mesmo. Irmãos, a questão é, quando isso se torna a minha prioridade, assim como Salomão, nesse momento, ele fala, olha, eu procurei ter posses, ter servos nascidos de casa, procurei fazer um açude, eu priorizei como alvo da minha vida ter muitas coisas. E quando a gente coloca isso para a nossa vida, irmãos, nós estamos errados. Quando há um lançamento de um celular novo, de algo novo, e a gente fala que a gente precisa ter aquilo, tem algo de errado. Isso ainda é uma armadilha para os nossos dias. E, às vezes, a gente observa que tem famílias que se enrolam financeiramente porque o marido quer ter coisas que não pode, ou porque a esposa quer ter coisas que não podem, ou porque os dois querem dar aos filhos coisas que eles não podem. E ensina para o filho que tem que ter essas coisas. Isso acaba se tornando uma cultura. E é interessante. Eu conheço um casal, por exemplo, que faz uma coisa muito interessante, que tem uma condição boa, as filhas têm muitos brinquedos, tem bastante brinquedo, e toda vez que fazem aniversário, ao invés de encher as crianças de muito mais brinquedo que elas não vão usar, que vão ficar lá encostado e tudo mais, vai dar dificuldade, trabalho para guardar, o que eles ensinaram as filhas na época do aniversário, Dia das Crianças, Natal, aniversário, né? Tá certo. Na época do aniversário, elas vão dar brinquedos para outras crianças muito mais carentes. Às vezes, seus brinquedos pessoais. Escolhe 2, 3 que a gente vai abençoar. Nisso, você está priorizando reino no lar. Você está ensinando para o filho que aniversário não quer dizer que ela tem o direito de ganhar um baita de um presente. Nada errado. Quiser dar um presente para o seu filho, não é pecado nisso. A questão é, qual é a motivação? E está ensinando, filho, a gente tem condições, você tem muitos brinquedos, vamos abençoar. Porque, como eu coloquei a próxima frase aí, quando priorizamos o reino de Deus, nossos bens se tornam ferramentas para abençoar outras. Isso eu sei que tenho participado aqui com os irmãos, tenho falado muita coisa, que eu sei que o pastor, por exemplo, o Ross, tem batido bastante nessa tecla ultimamente. Já peguei algumas pregações. Deus te deu o que você tem, que é para abençoar outros, é para o reino. Se você prioriza o reino de Deus, você, por mais posses que o Senhor pode te dar, você vai saber usá-las. E as posses se tornam armadilhas. Mas, além das posses, tem o terceiro P, que é só citado rapidinho aqui no versículo 8, no final do versículo 8 do capítulo 2, que fala o seguinte: e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres, em outras traduções, haréns de mulheres. Aqui, irmãos, Salomão, ele só cita o que fica muito claro lá em 1 Reis 11, capítulo 11, versículo 3, quando diz que Salomão teve mais de 1000 mulheres, e como foi uma das grandes armadilhas para a queda de Salomão. Terceiro P, como armadilha, o prazer sexual.
em nossos dias, de novo, não é muito diferente. Nós vivemos na era do prazer a qualquer custo. Cada vez mais, todas as faixas etárias encaram o sexo como algo descartável. Irmãos, é muito interessante como, com o tempo que o tempo vai passando, você vai percebendo que a palavra de Deus, ela é a verdade, ela se mantém a verdade, mas o mundo, ele é muito cíclico, né? Ele vai mudando. Essa mesma verdade, ela se encaixa diferente nesse mundo que muda. Exemplo, essa questão de prazer, de sexualidade, talvez em décadas passadas não seriam tão sério como é hoje. Porque hoje, cada vez mais, a gente percebe que o sexo é algo descartável. Um dia desse eu estava com meu pai numa fila, uma fila bem grande, e tinham 2 rapazes na minha frente, que pela cara deve ser da minha idade, uns 30 anos, talvez 25, 30 anos. E é impressionante que não tinha, porque eles ficavam conversando sem nenhum tipo de vergonha, como o assunto era como, às vezes, que um estava... Tá, traduzir bem isso aqui para não falar besteira. Eles estavam tentando contar para o outro as situações de WhatsApp com namorada quando estava traindo. Por exemplo, um falava assim, pô, e um dia eu estava lá, e aí eu estava lá na menina que eu estava pegando, no bar, aí a gente tirou foto tal, e um tempo depois eu estava conversando com a minha namorada e com ela ao mesmo tempo no WhatsApp, e aí eu fui mandar a foto para a menina, mandei para minha namorada, e o outro estava contando coisas do tipo, e o outro também falando, não, que não sei o quê, que eu falei que, aquela coisa, eu falei que ia para casa, e aí fui para uma balada, e saiu uma foto que eu estava lá com um monte de gente, e a menina viu. Mas assim, você percebe que não tem nenhum pudor, não tem nenhuma vergonha, não tem nenhum tipo de medo. Não, vai falando abertamente, assim, é o normal. E o normal está sendo cada vez mais de como vai enganar o outro, né? É a estratégia do engano. Quem é o mais esperto? Aí você pensa, não, isso é coisa de jovem. Não é, irmãos. Não é, de novo. Eu tive experiência de trabalhar em academia, senhorinhas. Aí de seus 60 e pouco, tudo assim, porque ia para os bailes, de sábado à noite, de madrugada, com filho, com neto. Então você percebe que é uma coisa que está muito implícito no mundo e pode servir de armadilha para a gente. Quais são as armadilhas do nosso tempo? Por exemplo, aquela moça bonita do trabalho, aquele rapaz gentil da faculdade, pornografia, novelas, filmes e seriados inocentes. Foi alguma das coisas que eu coloquei aqui, entre outras. Irmãos, isso aqui continua. Salomão foi um homem muito sábio. Quando ele caiu, ele não perdeu a sua sabedoria. Mesmo sendo sábio, o homem provavelmente mais sábio dessa terra, na hora da dificuldade, isso aqui serviu de grande armadilha para ele. Sabedoria não valeu de nada. Ele não parou para pensar nas consequências e se aprofundou no pecado. Então, isso aqui, por exemplo, que eu coloquei por último aqui, novelas, filmes... Volta um pouquinho, por favor. Novelas, filmes, seriados inocentes, que é interessante também. Porque como as coisas, a gente vê os 3 primeiros exemplos, são coisas mais sérias, né? Você já pensa assim, adultério, pornografia é algo muito forte. Mas essas coisas, novelas, filmes, seriados inocentes, elas vão minando aos poucos. Elas vão baixando o padrão aos poucos. E uma coisa que seria muito constrangedor, ela começa a deixar de ser constrangedor. E essa é a estratégia de novelas, filmes. Você perceber a classificação de uma novela hoje, se ela é de 16 anos, ela é tão sutilmente dissipada que o mesmo conteúdo dessa novela daqui a 10 anos vai ser 14, 12. Por quê? Se for de uma vez, assusta. Mas como é sutil, isso vai minando, isso vai entrando, isso vai acabando com as pessoas. E por último, o último P que eu queria compartilhar com os irmãos, versículo 9, diz o seguinte: engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Ainda sábio, Salomão teve poder, estava acima de todos.
E aqui ele deixa claro que no seu tempo não havia nenhum humano acima dele. Provavelmente no seu tempo, o reino de Israel era o maior reino da terra. Ele era o homem mais poderoso do mundo. Agora, irmãos, o poder ela continua sendo perigosa e não é muito diferente em nossos dias. Vivemos em uma época onde estar acima ainda é sinal de ser mais importante. Olha as armadilhas do nosso tempo. Promoção no trabalho, cargos na igreja, autoridade no lar, citações públicas, entre outras. Irmãos, isso tudo aqui, de novo, nada é ilícito, mas podem servir de armadilhas para que a gente deixe de priorizar o reino de Deus para priorizar outras coisas. Promoção no trabalho, nós queremos sempre evolução, melhorar, isso está inato no ser humano. Não há nada de errado nisso, mas se o objetivo da nossa vida é isso, algo está errado. Cargos na igreja. Irmãos, espero que não seja algo que aconteça aqui, mas já vi muitas igrejas de ter muitos problemas, porque pessoas colocaram como alvo de sua vida os cargos da igreja. Ser importante, ter poder na igreja. Autoridade no lar. Deus instituiu, por exemplo, o pai como autoridade. Muitas vezes a mãe quer atravessar isso. Ou então o pai transforma a sua autoridade em autoritarismo. Isso, irmãos, é busca pelo poder, não é priorizar o reino de Deus. Citações públicas. Fazer as coisas para que o meu nome seja engrandecido. Fazer algo para que depois alguém venha aqui e fale, olha só como o Bruno fez, ou muito obrigado, Bruno, por isso. E se eu faço por isso, algo está errado. O meu foco, a minha prioridade está errada, não está no reino. Então, irmãos, isso continua assim. Se aplica para o marido, na maneira como vai tratar a esposa. Você tem autoridade sobre ela, mas é a autoridade de Cristo. Como Cristo, não autoridade autoritativa, não impositiva, não algo que desagrada ao Senhor. Esposa também, a maneira como lidar com o poder, com a autoridade com o marido, a submissão com o marido, a autoridade com os filhos, e a maneira como a gente ensina os nossos filhos. É muito interessante como os nossos filhos são os nossos reflexos. Então, se ele percebe, observa, que nós vivemos uma busca pelo poder, uma busca por ser o mais importante, e às vezes fazendo com que a gente se transforme em duas caras, nossos filhos percebem isso. Nossos filhos sabem muito bem isso, né? Acho que já provavelmente contaram essa historinha, né? Mas que é válida, que é uma daquelas que podem entrar nas fábulas do mundo gospel, né? Qualquer lugar que você vai no Brasil, sempre tem umas histórias que são iguais, né? De crente, assim. Mas tem aquela história, né, do filho, né, que falaram assim, seu pai é uma bênção e tudo mais, ele é uma bênção, ele é muito bom. Ele fala, por isso que eu queria morar na igreja. Por que você queria morar na igreja? Porque o meu pai é bom aqui, né? Lá em casa ele é diferente. Mas é mais ou menos isso. É você ter um tipo de vida para buscar poder, para buscar importância. Nosso filho, nossa filha está vendo. Nós temos que ensinar o quê? A servir. Olha o próximo aqui. Quando priorizamos o reino de Deus, nosso poder se evidencia no serviço. Que é o mesmo poder de Jesus, que em toda a sua glória veio como servo. Nós temos que ensinar os nossos filhos a ser servos. Irmãos, é difícil? É. Mas nós temos que ensinar. Isso tem que ser um objetivo da nossa vida. Se eu quero priorizar o reino de Deus dentro do meu lar, o evangelho dentro do meu lar, eu tenho que ensinar meu filho a ser servo. Eu tenho que ensinar o meu filho que não é o que ele fala acontece. Não é ele que manda. Ou se eu vou fazer algo para ele, eu não tenho uma obrigação, tem que ter um agradecimento, um obrigado. Ou então, não, ensinar o filho a compartilhar as coisas, os brinquedos. E conforme vai crescendo, que cada um, ainda mais aqueles que têm mais de um, começa a ter mais as suas próprias coisas, tem que entender que não. Se você quer o reino de Deus na sua casa, buscar o reino de Deus na sua casa, temos que ensinar os nossos filhos de que eu tenho que servir primeiro. Servir. E colocar o nosso filho para servir de fato também. Acho que isso é muito importante, né? Colocar, participar, valorizar as coisas que tem, isso também é muito importante. Irmãos,
Versículo 11, ele traz uma conclusão muito interessante, que foi a reflexão de Salomão, que ele falou: considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Irmãos, essas são as 4 armadilhas, os 4 P's que podem servir de armadilha. Prazer geral, também lazer, as nossas posses, nosso prazer sexual e o nosso poder, que podem fazer com que, em vez de busquemos o reino de Deus, viver o evangelho dentro da nossa casa, nós priorizemos outras coisas. Isso vai afetar a maneira como a nossa família vai viver. Irmãos, pode colocar o próximo aí. Priorize o reino, porque o Pai chamou para isso. Próximo. Priorize o reino, porque o Espírito te capacita tal. E por fim, priorize o reino, porque Cristo te priorizou na cruz. Que seja essa uma verdade, tanto na nossa vida como pessoas, mas principalmente no nosso lar. Para que o nosso lar seja um reflexo do reino de Deus. Para que o Evangelho seja evidente na nossa casa. E claro, irmãos, isso é uma coisa que a gente pode viver, e creio que muitos aqui já vivem. Nós nos tornamos referência. Porque o mundo, como a gente citou em vários momentos aqui desse tempo, o mundo está perdido, o mundo está confuso. E quando eles observam uma família que não prioriza o prazer somente, que não prioriza apenas as posses, apenas o prazer sexual, que não prioriza o poder, isso balança a cabeça. Por quê? Como assim? E aí o evangelho em casa vai se mostrar evidente. Nós podemos alcançar muitas pessoas. Nossa família pode servir de modelo, de exemplo, de referência, para trazer outras pessoas para Cristo. Que seja essa uma realidade na minha, na sua vida e na nossa família. Vamos orar? Senhor, cá estamos diante do Senhor, Pai. Sabemos que nós devemos buscar em primeiro lugar o Teu reino. Essa é a nossa prioridade, Pai. Esse deve ser o nosso foco. Pai, mas isso não se aplica apenas a indivíduos, mas se aplica à família, se aplica a casais. Porque nós somos um reflexo da união da Trindade. Nosso lar tem que ser um reflexo disso, Pai. Nós temos que refletir a Tua glória, Senhor. E nós temos que buscar o Teu reino. Senhor, e quando nós priorizamos o Teu reino acima de todas as coisas, o Evangelho ele é vivido no lar. O Evangelho ele não se torna uma coisa teórica, uma coisa vivida e ouvida apenas na igreja, mas se torna prático, se torna dia a dia, Senhor. E nos ajude, em nome de Jesus. Ajude-nos, Senhor, a fugir das armadilhas, Senhor. Senhor, a gente viu no texto de Mateus que Salomão ele é citado ali como exemplo de esplendor. E depois nós lemos na história de Salomão que Salomão teve muitas coisas, Senhor. Mas, Deus, o prazer geral foi uma armadilha para Salomão. Ele buscou viver uma vida de prazer. Senhor, ele buscou viver uma vida de posses, de ter muitas coisas, e teve. E isso foi uma armadilha para ele. Deus, ele também buscou uma vida de prazer sexual. E isso foi uma grande armadilha para Salomão. E acima de tudo, ou junto com essas coisas, uma vida de poder, de estar acima dos outros. Isso também foi uma armadilha para ele. Deus, nós podemos sim ter prazer geral no Senhor, um lazer, mas desde que isso esteja dentro da lente do Teu reino, Pai. Deus, tire de mim, tire de nós, marido, qualquer lazer que atrapalhe na nossa convivência com a nossa esposa, que atrapalhe na convivência com os nossos filhos, Senhor. Tire das esposas também aqui, Deus, qualquer tipo de lazer que atrapalhe no relacionamento com o marido ou com os filhos. Deus, tire de nossos filhos, Pai. Ajude-nos a não colocar na mente deles que eles precisam ser abastecidos por lazer o tempo inteiro. Mas que a vida não gire em torno disso, Senhor. Ó Deus, posses também, Senhor, que não seja nenhum marido aqui que divide a sua família por causa de buscar posses, coisas que não poderia ter, nem a esposa, e nem querer dar um padrão de vida para o filho, às vezes tão alto, que lá na adolescência ele
vire de costas para o Evangelho, vire de costas para as tuas palavras, porque foi sempre abastecido pelo seu lazer, pelas suas posses. Os pais colocaram diante dele muito mais posses do que Evangelho, muito mais posses do que Cristo. Deus, tem misericórdia de nós, e que não seja esse o caso de ninguém aqui, em nome de Jesus, Pai. Deus, nos ajude também na questão do prazer sexual. Sabemos que o Senhor criou o sexo, Pai, e que nós devemos viver dentro do casamento, para a honra e glória do Teu nome, Deus. E somos bombardeados o tempo todo para que isso nos desvie, assim como desviou Salomão, Pai. Tem misericórdia de nós. Deus, que nós saibamos lidar com isso, que nós saibamos ensinar os nossos filhos a lidar com isso, Pai. Senhor, nas escolas, com tanta coisa de homossexualismo, ideologia de gênero, tanta coisa que estão tentando colocar na mente dos nossos filhos. Mas, Deus, nós cremos num Deus vivo, um Deus que transforma as mentes. Usa-nos, Pai, para que coloquemos o Evangelho na mente dos nossos filhos. E que eles tenham uma lente muito correta do que é sexo, do tempo do sexo e o que é que agrada ao Senhor, Pai. Para que possamos ensinar esses meninos e meninas a serem homens e mulheres do Senhor, em nome de Jesus, Pai. E por fim, Deus, eu oro, coloco diante do Senhor, Deus, a questão dos nossos corações, Pai, para que a gente possa realmente se voltar para o Senhor, colocar a nossa vida totalmente no Senhor. Porque quando colocamos a nossa vida totalmente no Senhor, nós servimos o outro, Pai. Nós vivemos o exemplo do outro. Servir ao outro, assim como Cristo fez, Pai. Cristo tinha todo o poder, Pai, mas preferiu ser servo e morrer numa cruz por nós. Cristo nos priorizou. Deus, que não busquemos o poder. Salomão teve a sua queda também no poder, mas que não seja essa armadilha que nos atrapalhe, Deus. Que nós possamos lembrar que toda vez que tivermos alguém sob nossa autoridade, foi mais uma possibilidade que o Senhor nos deu para que possamos servi-lo. Deus, nos ajude, Pai, a ensinar também aos nossos filhos isso, Deus. Ensinar esses meninos e meninas que talvez hoje estão no nosso lar, esses jovens, esses adolescentes, a serem homens e mulheres que servem, Deus. Deus, como o mundo precisa disso, Pai. Como cada um hoje em dia vive por conta do seu umbigo, vive a sua própria vida, e ninguém se importa com o outro, Pai. Mas nós sabemos que o Evangelho muda os lares, e que o Evangelho muda os corações, e faz com que pessoas totalmente egoístas possam se dar, possam se doar por outros, Pai. Que seja essa realidade como maridos se doando pela esposa, esposa pelos maridos, ensinando os filhos também a se doarem. Deus, muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado pela tua palavra que é rica. Muito obrigado por Jesus Cristo que nos salvou, e por isso nós podemos hoje aqui, como irmãos, aprender mais da tua palavra. E muito obrigado, Senhor, pelo teu Santo Espírito que em nós habita, que pode nos ajudar a alcançar isso, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Muito obrigado.